Vamos falar sobre seleção no Photoshop. Digamos que tu pegou um lápis e desenhou uma forma num pedaço de papel. O que tu pode fazer com essa forma? Tu pode preencher, tu pode traçar o seu contorno, tu pode recortar e até tacar fogo nessa forma. Mas todas essas possibilidades há algo em comum, que é nós estamos focando naquela área que tu desenhou. Da mesma forma, no Photoshop, uma seleção é simplesmente uma área na qual tu está se concentrando. Há diversas maneiras de fazer uma seleção, a lista é imensa. Apenas para fins de demonstração, vamos pegar a ferramenta de seleção rápida que está neste grupo. Para abrir qualquer grupo, basta clicar e segurar. Então vai aparecer aqui a lista de ferramentas que está dentro daquele grupo. Nós queremos a ferramenta de seleção rápida. Então para em cima dela e solta. Como é que ela funciona? Ela tenta identificar bordas. A gente vai falar mais sobre ela mais para frente, então tu não precisa se preocupar com isso agora. Da mesma forma que no pincel, com colchetes, tu consegue aumentar ou diminuir o tamanho da sua ferramenta. E tudo que tu precisa fazer aqui é pintar sobre as áreas que tu quer selecionar. Por exemplo, selecionei a blusa do guri. Como tu pode ver, a seleção não é tão boa. Nós temos aqui uma área para a gente excluir da seleção, subtrair da seleção. Tu pode fazer isso segurando a tecla Alt e pintando sobre as áreas que tu quer tirar da seleção. Tirei demais, então agora eu vou pintar sobre as áreas que eu quero adicionar na seleção. Gaste o seu tempo aí para melhorar essa seleção. Beleza, uma vez feita a seleção, faça o que tu fizer, isso só vai acontecer dentro da área selecionada, ou seja, essa é a área que estamos nos concentrando. Por exemplo, tu pode pegar o seu pincel, escolher uma cor aí, tipo amarelo, sei lá, e pintar. Note como fica pintado apenas na área selecionada, por mais que eu pinte fora. Isso vale também para as camadas de ajustes. Vou desfazer isso e vamos criar uma camada de ajuste de cor sólida. Então selecione o ícone para a camada de ajuste e selecione cor sólida. Vou deixar a mesma cor e clicar em OK. Veja como somente a área selecionada foi pintada pela nossa cor sólida. A gente já viu na aula de máscaras que sempre que a gente cria uma camada de ajuste, ela vem com uma máscara. E se a gente criar com uma seleção ativa, ela vem com a máscara só para a área selecionada. Bom, isso não está nem um pouco realista, né? Quando a gente vai pintar algo branco, na verdade o que a gente vai fazer é escurecer, porque nada é tão brilhante quanto o branco. Então, qual o modo de mesclagem que escurece? É o multiplicação. Vamos mudar de normal para multiplicação. E aí está. Muito melhor, né? Vou baixar um pouquinho a opacidade ainda. Beleza. Claro que você pode querer ainda melhorar a sua máscara. Basta selecionar a sua máscara e com um pincel ir aperfeiçoando essa seleção aí. Lembre de pintar de branco as áreas na qual tu quer mostrar o ajuste e de preto nas áreas que tu quer esconder. Mas, resumindo, o que é uma seleção? Seleção é apenas uma área na qual estamos nos concentrando. Agora que sabemos o que são as seleções, a próxima pergunta é, claro, como fazer essas seleções. Existem muitas maneiras de fazer uma seleção, a lista é quase infinita. Nós vamos dar uma olhada nas mais fundamentais. Todas as imagens que eu vou estar utilizando nesse vídeo não são minhas, eu baixei elas de um banco de imagens e eu vou deixar o link delas aqui na descrição para você baixar e fazer junto comigo. A propósito, aproveita que tu vai rolar aí embaixo, já deixa teu like e se inscreve no canal. Aqui na descrição também vai estar o link para você apoiar o canal. Photon Composições é um curso gratuito e sempre vai ser, mas ele precisa da sua ajuda para se manter. Se tu tá gostando de receber esse tipo de conteúdo e quer que a gente continue fazendo vídeos gratuitos para ti, considere apoiar o canal no link que vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá, eu vou falar aqui rapidamente quais são algumas das maneiras que tu tem para fazer uma seleção. Tu pode fazer uma seleção com as ferramentas de seleção. Nós temos algumas neste grupo aqui. Por exemplo, a ferramenta Laço.
Com a ferramenta laço, tudo que tu tem que fazer é desenhar uma área. E essa área na qual tu desenhou vai ser selecionada, simples assim. Aqui dentro nós também temos laço poligonal e laço magnético. Neste outro grupo nós temos algumas outras ferramentas, por exemplo, letreiro retangular ou letreiro elíptico. Ele vai criar uma seleção nesta forma, elíptica ou outro retangular. Temos também esse grupo aqui, que contém, por exemplo, a ferramenta de seleção rápida que a gente tinha usado no exemplo anterior. Aqui dentro também temos a ferramenta de seleção de objeto, que basicamente tu precisa fazer aqui uma seleção da área aproximada, que tem um objeto que tu quer selecionar, soltar e pronto, o Photoshop vai fazer uma seleção do objeto para ti. A maneira número 2 é a ferramenta caneta. E ela é um pouco mais complexa. Já tem vídeo aqui no canal falando só sobre a caneta. Ela é um pouco mais avançado, mas só para demonstrar. Essa é a caneta e tu pode usar ela para criar linhas vetoriais assim. Uma vez feito isso, qualquer caminho que tu fizer, e estes são caminhos vetoriais, tu pode transformar numa seleção. Para isso, basta vir na aba Demarcadores. Se tu não estiver vendo essa aba, vai em Janela e certifique-se de marcar demarcadores. Depois basta segurar Ctrl e clicar na miniatura do teu demarcador e ele se transforma em uma seleção. É a melhor ferramenta para fazer seleções absolutamente precisas, mas ela é um pouco mais complexa. Se tu estiver trabalhando comercialmente, provavelmente é uma ferramenta que tu vai usar muito. Então te aconselho a dar uma olhada no vídeo só sobre canetas. A forma número 3 é uma seleção a partir de uma cor. Sim, tu pode dizer para o Photoshop, selecione apenas a área verde e ele vai selecionar para ti. Número 4, selecionar e mascarar, que é uma caixa de diálogo diferente aí para fazer seleções finas. Número 5, Adobe Sensei, é a IA da Adobe. Nela, tu pode simplesmente ir em selecionar e escolher o assunto ou o céu, por exemplo, e ele vai fazer uma seleção para ti. Número 6, na verdade 6 e além, porque tu pode usar o pincel, tu pode usar canais, enfim, a lista é longa. Mas algumas dessas maneiras são muito complexas e a gente vai deixar mais para frente. Vamos nos concentrar nessa aula nas ferramentas fundamentais e baixe os exemplos aí para a gente se divertir um pouco juntos. Vamos começar com a ferramenta Laço. Essas ferramentas aqui são bastante simples e bastante óbvias na real, mas tem bastante coisa interessante para a gente aprender sobre elas. A gente vai falar do laço e do laço poligonal, que está dentro do mesmo grupo. Para usar o laço é bastante simples, tu só desenha a área que tu quer selecionar. Pronto, está feita a seleção. Antes de mais nada, vamos fazer uma cópia do plano de fundo. Mas agora com a seleção feita, se tu der o comando Ctrl J, ele vai fazer uma cópia apenas da área selecionada. E a gente não quer isso. Então, crie a cópia do plano de fundo antes de fazer a seleção. Mas se tu fez que nem eu aqui, já saiu fazendo a seleção, basta clicar no teu plano de fundo e arrastar até esse botão aqui com mais. E daí sim, ele vai fazer uma cópia do plano de fundo toda, não só da seleção. Eu vou preencher essa área aqui indo em Editar, Preenchimento Sensível ao Conteúdo. Vou tirar essa área aqui que eu não quero, deixar o restante como tá e clicar em OK. Pronto, ele preencheu pra gente, bem simples. Sempre que tu terminar de fazer o que tu queria com a seleção, pressione o comando Ctrl D para desfazer a seleção. Então, Ctrl D desfaz seleções. Há outras coisas que tu deve saber sobre o laço. Uma delas é a difusão. A gente vai falar mais sobre difusão mais tarde, mas tu pode, por exemplo, definir a tua difusão aí para 10. Isso significa que a tua seleção ficaria uns 10 pixels desfocada. Por exemplo, eu vou selecionar essa área aqui e eu vou preencher ela com uma cor. Deixa eu selecionar uma cor aqui, esse verde aqui, e clicar em OK. Com a cor de primeiro plano escolhida e a seleção realizada, basta tu pressionar Alt Backspace para ele preencher toda a seleção. E eu vou dar Ctrl D aqui para desfazer essa seleção. Vamos dar uma olhada na borda aqui.
Note como ela fica suave. Agora, se eu fizer isso com a difusão em 0, deixa eu desfazer tudo aqui, difusão em 0, e dar o comando Alt Backspace para preencher, note como a borda fica dura, não tem aquela transição mais. Então, é isso que a difusão faz. Tu também consegue adicionar essa difusão mais tarde, a gente vai ver isso mais para frente. Há outro recurso aqui que é muito importante, que é a suavização de serrilhado. Vou pegar, por exemplo, aqui a ferramenta de letreiro elíptico, para a gente entender melhor o que isso aí faz. Aliás, vai ter suavização de serrilhado em tudo aqui no Photoshop. Então agora a suavização está ativa. Eu vou desenhar aqui um círculo. Tu pode segurar a tecla Shift para que ele fique sempre bem redondinho. Se tu fizer sem o Shift, tu consegue fazer umas formas mais ovaladas, mas eu quero um círculo. E eu vou preencher, não se esqueça, para preencher basta pressionar Alt Backspace e dar um Ctrl D. O que ele faz é adicionar uns pixels transparentes aqui. Eu vou fazer outro exemplo aqui sem a suavização de serrilhado aqui do lado para a gente comparar. Então, da mesma forma, desenhar um círculo segurando Shift e preencher com Alt Backspace. Note a diferença, como ele fica mais duro. É ter pixel ou não ter pixel esse círculo da esquerda. Esse aqui, que tem a suavização de serrilhado, ele adiciona uns pixels transparentes. Torna o círculo mais suave. Tu que vai decidir aí para o teu trabalho se vale a pena ou não manter ativo. Eu geralmente mantenho a suavização de serrilhado sempre ativa. Temos também o laço poligonal. Então, como é que ele funciona? Tu clica para começar e ele cria linhas retas. Então, tu clica, 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 clica. E quando tu estiver de volta, próximo ao ponto inicial, ele vai te mostrar um círculozinho ali. Significa que o teu loop se encerrou ali. Se tu clicar, ele vai fechar e transformar numa seleção. Mas, por exemplo, dei meus cliques aqui, tá bem na reta lá, ó. Quero que ele vá direto para lá, não quero ter que clicar no ponto inicial. Basta dar um duplo clique e ele vai até o ponto inicial lá e fecha para ti. Às vezes, ao estar fazendo aí a tua seleção, tu pode ter errado um ponto. Tu quer voltar apenas esse último ponto. Tu pode fazer isso facilmente pressionando Backspace e ele desfaz o último ponto. Então não precisa refazer tudo de novo, tá? Tu segue, tu corrige aquele ponto, né? E pode terminar aí o seu loop. Há uma razão pela qual nós estamos aprendendo laço e laço poligonal juntos, porque uma complementa a outra e uma se transforma na outra. Por exemplo, estou ali com a minha ferramenta laço ativa. Vou começar a traçar aqui o nome. Se eu segurar, estou segurando o mouse, se eu segurar Alt e soltar o mouse, agora ela virou uma ferramenta de laço poligonal. Agora, se eu segurar o mouse e soltar o Alt, agora ela voltou a ser uma ferramenta laço. Então, tu consegue transitar de uma para outra aí com esse atalho. Essas ferramentas não servem somente para fazer uma seleção, mas para corrigir uma seleção. Por exemplo, digamos que tu pegou aí a ferramenta de letreiro retangular e fez uma seleção aqui deste nome. Mas daí tu reparou que ficou uma área de fora ali, né? Tu pode, com a tua seleção ativa, pegar aqui a ferramenta laço e segurar a tecla Shift. Tá vendo que ela fica com um mais ali perto do mouse? Agora, ela é uma ferramenta laço de adição à seleção. Então, tudo que tu fizer aqui, tudo que tu desenhar, vai ser adicionado àquela seleção. Mas, digamos que tu pegou uma área a mais ali. Então, basta segurar Alt, agora ela vira uma ferramenta laço de subtração à seleção, de subtrair da seleção. Agora, tudo que tu desenhar vai ser subtraído da sua seleção. Isso vale também para o teu laço poligonal. Então, Shift transforma num laço poligonal de adição à seleção
E Alt, um laço poligonal de subtração de subtrair da seleção. Então, Shift, laço de adição, Alt, laço de subtração. Se tu não quiser usar os atalhos, eu não sei porque tu não gostaria de usar os atalhos, que é muito mais prático. Mas, mesmo usando os atalhos, é importante saber que aqui no topo há botões para trabalhar com essas ferramentas de adição e subtração. Então, essa primeira aqui é a normal, que tu consegue transformar em adição ou subtração com as teclas Shift e Alt. Se tu selecionar a segunda, agora ela é somente um laço de adição. Qualquer coisa que tu desenhar aqui vai ser adicionada à sua seleção. Na terceira, ela é um laço de subtração. Então, tu consegue subtrair sem segurar as teclas de atalho. Já essa aqui é de intersecção. Quando tu tem uma seleção ativa e tu usa ela, eu vou traçar tipo um círculo aqui no meio, ó. Então, eu tô pegando acima da seleção retangular e abaixo. Mas ela vai deixar selecionado apenas as áreas de intersecção, ou seja, a área que há em comum entre a seleção que está ativa e a seleção que tu está fazendo agora. Só aqui no meio, olha. Mas enfim, eu sempre deixo aqui no normal e vou trabalhando com os atalhos, que é muito mais prático. Mas vamos falar das ferramentas de seleção rápidas, porque se tu for selecionar essa xícara usando o laço vai te tomar muito tempo. Então, vamos aqui nesse grupo pegar nossa ferramenta de seleção rápida. Vou aumentar ela e com ela tudo que tu precisa fazer é pintar sobre as áreas que tu quer selecionar. Ela, por padrão, vem como uma ferramenta de adição. Então, não importa se tu soltar o mouse e clicar de novo, ele vai adicionar a sua seleção. Mas, algumas vezes, e mais vezes do que a gente gostaria, ele adiciona mais do que o necessário na sua seleção. Então, para excluir certa área aí da sua seleção, basta segurar Alt. Então, agora é uma ferramenta de seleção rápida de subtrair a seleção e tu consegue tirar certas áreas que ele adiciona a mais aí. É mais rápido, mas não faz milagre, como vocês podem ver, vai ter áreas aí para corrigir da sua seleção. E tem momentos aí que não tem jeito, tu vai ter que pegar a tua ferramenta laço e dizer para ele, olha, isso aqui não faz parte da seleção. Bom, não está perfeito, mas é isso aí. Vou voltar para a minha ferramenta de seleção rápida. Então, lembrando, ela por padrão vem como uma ferramenta aditiva. Se tu marcar a primeira opção aqui e tentar selecionar alguma área lá, ele vai começar uma nova seleção, tá? Se tiver com a primeira marcada, tu vai ter que trabalhar aí segurando Shift para virar uma ferramenta aditiva. E em qualquer um que tu tiver, se tu segurar Alt, ele vira uma ferramenta de subtrair da seleção. Essa opção aqui é importante, aprimore a borda. Tu pode fazer um teste aí, desmarcar e tentar fazer a seleção para ver como é que ela fica. Eu sempre mantenho ativo. Isso aqui também é importante conhecer, a amostragem de todas as camadas. Como é que funciona? Se ela não estiver marcada e eu criar uma nova camada, e aqui tentar fazer uma seleção, ele não vai conseguir selecionar nada, afinal não tem nada nessa camada que a gente criou. Se ela estiver ativa, aí sim, se tu tentar marcar aqui, ele vai conseguir pegar porque ele está pegando a amostra de todas as camadas, né? E o nosso plano de fundo está em outra camada, está por baixo. Isso aqui foi só para demonstrar, eu vou desfazer essa nova camada. Bom, eu quero colocar essa caneca numa superfície mais luxuosa. Então, eu vou fazer uma cópia do plano de fundo, clicando e arrastando lá para o símbolozinho de mais. E agora, clicar no ícone para criar uma máscara. Mascarar aí a nossa xícara. Então, aqui temos uma camada só com o objeto e a gente vai trazer uma outra superfície para baixo dele. Então, eu tenho esse fundo aqui, essa imagem de mármore. Eu vou clicar e arrastar para cima da nossa tela, aumentá-lo, pressionar Enter e arrastar ele para baixo da nossa xícara. Bom, isso aqui não parece nem um pouco realista. Vamos mudar o modo de mesclagem da camada do mármore, selecione ela aí, de normal para sobrepor. Vamos tentar multiplicação, acho que vai funcionar melhor porque o fundo era branco, né? Ó,
já melhorou. Mas vamos adicionar um pouquinho mais de drama. Vou criar aqui uma camada de ajuste de curvas, então clique no ícone de camada de ajuste e selecione curvas. Tenha em mente que o que estamos fazendo aqui está acontecendo apenas abaixo do objeto. A nossa camada do objeto, eu vou até renomear aqui para xícara, né? Nossa camada mascarada está aqui em cima, então a curvas está afetando só o que está embaixo dela. Vou abrir aqui as propriedades das curvas e adicionar mais brilho. Só que eu não quero brilho na camada toda, quero só alguns pontos de brilho. Então eu vou selecionar aqui a minha máscara, dar o comando Ctrl I para inverter, pegar o pincel com a cor branca em primeiro plano, fluxo e opacidade em 100%, dureza em 0, vou aumentar e vamos adicionar mais brilho, talvez aqui em cima e aqui. Tá aí, gostei! Vamos falar agora sobre as ferramentas de IA da Adobe Sensei. Esse exemplo aqui, esse não tá para download, esse exemplo é meu. Mas eu quero trazer mais drama para esse céu. Então a primeira ferramenta que a gente vai usar aqui é de seleção de céu. Vai em selecionar e clique em céu. E ele vai fazer uma seleção bastante boa do céu. Eu vou dar mais drama a essa imagem com ajuste de curvas. Então clique no ícone de ajuste, selecione curvas. E daí a nossa camada de ajuste já vem lá com a máscara do céu, né? Que estava selecionado. Vou te mostrar aqui um truque para usar curvas. Clique nesse ícone da mãozinha e agora veja que conforme eu vou me movendo na imagem, ele vai movendo lá o ponto das curvas. Aí, por exemplo, eu quero tornar essa área clara, mais clara. Eu vou clicar e arrastar para cima. Mas sumiu a parte escura e eu quero que ela volte. Ó, já tá mais dramático esse céu aqui. Tão simples, literalmente tão simples quanto clicar e arrastar. Conforme tu vai passando o mouse pela imagem, ele vai te mostrando lá qual o ponto equivalente daquele nível de brilho. E se tu clicar e arrastar para cima na imagem mesmo, ele vai tornar mais claro, clicando e arrastando para baixo, mais escuro. E veja o antes e o depois. Vamos falar sobre outro recurso da IA da Adobe, que é o selecionar assunto. Já falei um pouco dele em outros vídeos, mas vamos nos aprofundar. Então aqui a gente tem essa bela paisagem e a gente vai fazer uma montagem com ela. Vou trazer esse exemplo aqui para cima da tela aqui da paisagem. Aumentar e pressionar Enter. O selecionar assunto, tu só vai ver se tu tiver com uma das ferramentas deste grupo aqui ativas. Então basta selecionar qualquer uma e lá em cima tu vai ter selecionar assunto. Basta clicar nele e eu vou criar uma máscara clicando no ícone para criar uma máscara. Eu já falei sobre isso, mas isso é importante que entre na sua mente. Quando tu usa o selecionar assunto, ele faz uma seleção bastante boa. Se tu abrir aqui só a tua máscara, basta segurar Alt e clicar na máscara, tu vai ver que as linhas são, em geral, bastante retas, bastante boas. Vou segurar Alt e clicar na máscara de novo para voltar ao normal. Mas se tu clicar nessa setinha aqui, tu vai ver essas duas opções, no dispositivo ou na nuvem. Então agora, dispositivo está marcado, ou seja, ele vai usar o poder do teu computador para fazer essa seleção. Mas se tu marcar nuvem, ele vai mandar a imagem lá para os servidores da Adobe para fazer uma seleção. Então, eu deletei a máscara e vou clicar em selecionar assunto na nuvem e depois criar uma nova máscara. A seleção feita dessa forma é muito mais precisa, mas lembre-se que a sua imagem é enviada para os servidores da Adobe. Então, se tu tiver problemas com privacidade aí, pense o que vale mais para ti. No meu caso, vale mais a seleção mais refinada, então não tem problema. Nessa montagem aqui, a gente não vai ter problemas com as sombras. Veja o rosto dela, sombra do lado esquerdo, luz do lado direito. Se tu ir aqui para a montanha, sombra do lado esquerdo, luz do lado direito. Então, a luz está ok. Mas nós temos um problema com a diferença de cor. Então, eu vou corrigir isso usando um ajuste de curvas. Clique no ícone para criar ajuste e selecione curvas. Eu quero que esse ajuste aqui atinja apenas a guria, não o plano de fundo. A gente precisa fazer um corte para a camada. Tu pode fazer isso clicando nesse ícone aqui
ou segurando Alt e clicando na linha que separa as duas camadas, na linha que está entre as duas camadas. Então, a primeira coisa que a gente nota é que está meio azul. Eu vou lá no azul, vou remover um pouco do azul, trazer um pouquinho mais de vermelho, quero mais amarelo nas sombras e um pouquinho mais de contraste. Beleza, já ficou melhor. Caso tu esteja fazendo uma montagem aí que tem um problema nas sombras, aí tu vai ter que escolher entre virar horizontalmente ou o fundo ou o teu assunto. Esse não foi problema pra gente, a gente foi direto para correção de cores. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de corrigir aqui, que é o problema da profundidade. O fundo tá muito nítido. Veja como é na foto original. Vou segurar Shift e clicar na máscara só para desativar um pouquinho. Veja quão desfocado está o fundo dela lá. Eu quero que fique assim aqui também. Então eu vou selecionar o meu plano de fundo, vou transformar ele direto num objeto inteligente aqui, indo em filtro, converter para filtros inteligentes. E agora eu vou adicionar um desfoque, indo em filtro, galeria de desfoques, inclinação Shift. Porque eu quero um desfoque gradual aqui. Tá vendo essas linhas sólidas aqui? Elas são onde o desfoque começa. E ele vai gradualmente aumentando até a linha pontilhada. A partir da linha pontilhada, aí o desfoque tá 100% a quantidade de desfoque que tu marcar aqui. Por exemplo, se eu marcar 100 de desfoque, até a linha sólida é 0. Aí começa 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai estar 50. E aqui na linha pontilhada para frente, o 100 que eu marquei. Por que isso? Porque eu quero que a área que esteja a guria, então aquela plataforma que ela tá, que está mais perto da câmera, ainda vai ter foco. E agora eu vou aumentar o desfoque. E clicar em OK. Parece mais realista. É claro, tu pode brincar com a sua máscara aqui, selecionar ela e trabalhar melhor as partes do cabelo, etc. Tu pode também facilmente fazer a seleção de uma cor. Por exemplo, aqui eu posso dizer para o Photoshop, seleciona os verdes, e ele vai selecionar para mim. A gente faz isso indo em selecionar intervalo de cores. Calma, ele mudou aqui por causa de como está o visualizar seleção, que está em tons de cinza. Tu pode marcar aí nenhum, aí a tua imagem vai estar normal. Aí como é que funciona? Estou com a amostra de cor selecionada aqui, eu posso dizer para ele, eu quero que selecione o verde. E ele vai selecionar o verde para mim. Ele selecionou esse verde aqui que eu cliquei. Tu também poderia clicar aqui em verdes, mas eu prefiro selecionar a cor e trabalhar com o grau de seleção. Então vou voltar para amostras. Aqui embaixo tu pode marcar se tu quer ver a seleção ou a imagem, e na seleção branco são as áreas selecionadas e preto as áreas não selecionadas. E aqui no visualizar seleção a gente marcou nenhum para não se assustar ali com a imagem, mas eu gosto de deixar, tu pode marcar outros, tem preto fosco, branco fosco. Eu gosto de deixar tons de cinza, que daí eu consigo dar zoom aqui e ver exatamente o que eu estou fazendo. Tu pode pensar no grau de seleção como a tolerância, o quão semelhantes são as cores que ele vai selecionar. Então ele pegou um verde lá, um tom de verde, né? Eu posso aumentar aqui o grau de seleção para ele considerar outras cores próximas àquela que eu marquei. Mas ele está pegando aqui o braço dela também e o cabelo e os olhos. A gente não quer isso, né? Tá assustador. E tu pode selecionar outras cores, vindo aqui e marcando o conta-gotas de adição, né? E selecionando, clicando. Ou a minha maneira preferida, em vez de ir clicando, tu pode clicar e arrastar. Ele vai selecionando tudo que tu marcar aqui daí, ó. Ó que maravilha. Pegou um pouco os olhos ali, mas nada que a gente não possa corrigir depois. E clique em OK. Pronto, ele fez uma seleção dos verdes. Eu quero trocar esse fundo, né? Mas a área selecionada é justamente o fundo. Se eu criar uma máscara a partir daqui, ele vai me mostrar só o fundo. Então a gente segura Alt e então clica no ícone para criar uma máscara, que daí vem uma máscara invertida. Eu já vou pegar um pincel aqui e pintar de branco nos olhos dela aqui, para não ficar essa imagem assustadora. E a gente pode mudar o fundo agora, vindo, por exemplo, criando uma camada de ajuste, selecionando, eu vou colocar padrão só para a gente usar isso aqui, tá? Clicar em padrão, esse padrão aqui mesmo, e arrastar para baixo.
Então aqui, com o padrão, tu pode, por exemplo, arrastar ele para posicionar, enfim, bem zoadinho, né? Mas é só para mostrar como é que funciona. Tu também poderia ter criado um fundo com uma cor sólida, por exemplo, um vermelho, e arrastar para baixo dela. Agora aqui a gente consegue ver bem que a nossa seleção não ficou tão precisa, mas a gente consegue corrigir isso facilmente com um ajuste de matiz e saturação. Então, clique no ícone para criar uma camada de ajuste e selecione matiz e saturação. Nós queremos que isso atinja apenas os verdes, né? Então aqui tu pode mudar de principal para verdes. Mas vamos levar a matiz e a saturação totalmente para a direita para a gente ver o que a gente está fazendo exatamente, ou a cor que a gente está selecionando. Vou dar um zoom aqui e tu pode ampliar um pouco essa faixa dos verdes, com cuidado para não pegar aí mais do que tu deseja. Vou dar um duplo clique aqui no botão deslizante da matiz e da saturação para levar de volta para o zero, e agora eu vou baixar a saturação e a luminosidade. Prontinho, veja como já escondeu aquele verde que estava aparecendo. Quando se trata de selecionar pelo ou cabelo, há tanto detalhe, tanta coisa fina para fazer que a gente precisa de uma ferramenta especial para isso. A gente vai usar o Selecionar e Mascarar. É uma ferramenta vasta que merece um vídeo só para ela, mas a gente vai falar de algumas coisas básicas que já vai te ajudar aí com essa ferramenta. Por exemplo, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção rápida e simplesmente clicar em Selecionar Assunto. Eu vou criar uma máscara e agora criar uma camada de ajuste de cor sólida e escolher preto. Clicar em OK e levar para baixo do gato. Tu vai ver que a seleção ficou, bem ruinzinha. Até que não ficou tão ruim, mas pode ficar melhor. Então, deixa eu deletar essa máscara aqui. A gente vai fazer isso nessa janela aqui, Selecionar e Mascarar. Lembre-se que esse botão só vai aparecer quando tu tiver uma dessas ferramentas aqui ativas. Então, clique em Selecionar e Mascarar. Então, aqui tu tem algumas visualizações diferentes. A primeira é a casca de cebola, mas também tem algumas outras aqui. Eu vou criar um fundo, o fundo tá preto, mas eu vou mudar a cor do fundo, botar uma cor, um negócio roxo assim, para ficar mais fácil de entender lá. Vou voltar aqui para o Selecionar e Mascarar. Então, com a visualização de casca de cebola, se tu levar a transparência aqui para 100%, ele só vai te mostrar as áreas selecionadas. Como não tem nada selecionado, ele só está mostrando a camada de baixo, né? Que é a camada roxa. Na nossa camada que a gente está selecionando não tem nada. E se tu levar a transparência para 0%, ele vai te mostrar tudo. Vou deixar por enquanto aqui em 50%. Tu tem outras formas de visualizar. A seleção ativa, sobrepor, que vai mostrar aqui tudo assim, vermelho transparente por cima, né? E vai te mostrando ali o que está selecionado, em preto, em branco, preto e branco, em camadas. Enfim, vou deixar aqui por enquanto a casca de cebola. A primeira ferramenta que a gente tem aqui à esquerda é a ferramenta de selecionar. Então, de seleção rápida. Então, basta tu passar, clicar e arrastar aqui nas áreas que tu quer selecionar, que ele vai selecionando para ti. E aqui em cima, tu consegue mudar para uma ferramenta de subtração. Por exemplo, essa área aqui que foi selecionada demais, eu vou pintar com a minha ferramenta de subtração. Meu Photoshop bugou aqui, porque ele tira a área e depois volta. Faz de conta que aquele triângulo ali tá certinho, tá, gente? Ê, Marco velho. As outras ferramentas são para refinar, mas antes da gente clicar nelas, tu pode tentar clicar nesse botão aqui, Refinar cabelo. As versões mais recentes do Photoshop vão ter essa opção aqui. E no geral, o Photoshop faz um trabalho bastante bom. Mas se ele tiver esquecido de uma área, tu pode selecionar essa ferramenta aqui, que é para refinar bordas. Então tu passa ela sobre as bordas e ela vai incluir aí essas partes que ela deixou de fora. Então tu pode simplesmente clicar em OK. E tá aí, o resultado parece muito melhor. Mas refinar cabelo no geral dá bastante trabalho. É uma das coisas mais chatinhas de fazer no Photoshop. Como eu tinha falado no início, a lista de técnicas de seleção é quase infinita, mas algumas das técnicas elas não são tão usuais, são obsoletas, são antigas e não funcionam bem. Por exemplo, selecionar
Área de foco. Tá aí uma coisa que não faz um bom trabalho no Photoshop. Tu pode tentar aqui aumentar, né, o intervalo em foco, mas ele sempre exclui algumas áreas ou inclui umas áreas nada a ver. Tu pode tentar aí, mas eu não utilizo. Mesmo a ferramenta de selecionar objetos se sai muito melhor do que isso. Mas digamos que tu trabalhou duro aí na tua seleção e tu tá trabalhando aí na sua edição e tu não quer perder a seleção que tu fez. Tu vai ter de desfazer, mas tu não quer perder ela. Tu pode salvar a sua seleção indo em selecionar e salvar seleção. Aí tu pode dar um nome aí, tipo assunto, e clicar em OK. Agora tu pode desfazer a tua seleção com Ctrl D e quando tu vir aqui na sua aba canais, lá embaixo tá lá a nossa máscara, né, do assunto. Para refazer essa seleção, basta segurar a tecla Ctrl e clicar na miniatura daquele assunto. E tá aí a tua seleção. A outra maneira de carregá-la também, que é ir em selecionar, carregar seleção. Aqui em canal tu vai ter o assunto e se tu tiver outras seleções salvas, né, vai estar todas elas aí com seus devidos nomes. Aí é só clicar em OK, pronto, tá aí a tua seleção. Existem 3 formas de modificar uma seleção já feita. A primeira que eu vou mostrar é contrair, com esse exemplo aqui. Eu peguei essa foto aqui, fiz uma seleção das estátuas e deixei elas no fundo preto. Mas se tu der um zoom, tu vai ver aqui, ó, que ficou a bordinha azul, né? Eu preciso diminuir essa seleção. Como é que eu vou fazer isso? No caso aqui, eu não tô com a seleção ativa. Eu vou segurar Ctrl e clicar na máscara. Foi essa seleção que eu tinha feito aqui. Então, eu vou diminuir ela indo em selecionar, modificar, contração. E vamos reduzir em 2 pixels. Se tu der um zoom, tu vai ver, ó, que saiu aquela borda azul. Então agora eu quero pintar aquela área que ficou fora da seleção de preto, né? Como é que a gente faz isso? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é inverter essa seleção com o comando Ctrl Shift I. Então, Ctrl Shift I inverte a seleção. Vou selecionar preto aqui como cor de primeiro plano e lembre-se, para pintar a seleção, basta segurar Alt e pressionar Backspace. Agora eu posso desfazer a minha seleção e se der um zoom aqui, ó, tu vai ver que sumiu aquela barra azul, aquela borda azul. A outra maneira de modificar uma seleção é expandir ela. E para que tu vai querer expandir uma seleção? Por exemplo, eu quero desfocar ainda mais o fundo dessa imagem. Então vou lá, criar uma cópia do plano de fundo com o comando Ctrl J. Então, com uma ferramenta de seleção ativa, vou clicar em selecionar assunto e criar uma máscara clicando no ícone para criar uma máscara. Beleza. Vou selecionar aqui o meu plano de fundo, agora vou vir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano e tacar-lhe desfoque aqui, deixa eu ver, o 80. Tu vai ver que a mulher ficou com um ralo em volta. Ficou uma luz ali em volta dela. Por que que isso acontece? Porque na camada de baixo ainda tinha a imagem dela e essa imagem foi desfocada. Acabou se expandindo para além dos limites. Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui? Preencher a área em que está a mulher no plano de fundo. Então, eu vou desativar essa camada aqui por enquanto, mas eu vou segurar Ctrl e clicar aqui na máscara para que a seleção seja feita exatamente igual. Então, vou ir em selecionar, modificar, expansão e vou botar o valor aí 20, deixa eu 20 que já estava aqui no meu caso, tá? Clicar em OK. Então, vou ir em editar, preenchimento sensível ao conteúdo. Vou deixar como tá mesmo e vou clicar em OK. Agora é só desfazer a seleção com Ctrl D. Tu pode voltar aqui a camada do teu assunto e com a camada de plano de fundo selecionada, vir em filtro, desfoque, desfoque gaussiano e colocar aí o tanto de desfoque que tu quer e clicar em OK. E por fim, a principal maneira de modificar uma seleção é suavizando ela. Lembra que eu tinha comentado lá no início do vídeo? Então, digamos que eu quero adicionar aqui um certo brilho nos meus olhos. Eu vou pegar a ferramenta de seleção de letreiro elíptico e vou fazer uma seleção aqui. A propósito, se tu segurar a barra de espaço, tu consegue movimentar a tua seleção elíptica.
é bem chatinho de acertar ela de primeira, assim. Mas eu não quero que isso fique aqui na pupila, né? Então, vou segurar a tecla Alt e fazer uma nova seleção elíptica, que é aqui. Ainda segurando Alt, se tu segurar mouse, tu consegue movimentar. Beleza. E como eu quero que fique aqui só na parte de baixo, esse efeito de luz, segurando Alt, eu vou remover daqui assim. Essa é a minha seleção. Vou criar uma nova camada, para fazer isso na nova camada. Deixar branco como minha cor de primeiro plano e dar o comando Alt Backspace para preencher tudo. Veja como a seleção ela fica dura. Vou desfazer o preenchimento aqui só para mostrar para vocês. Se eu ir em selecionar, modificar, difusão e botar um raio em 10, clicar em OK, agora eu vou dar o comando para preencher, então Alt Backspace. Olha como ela fica bem mais suave, até demais, mas vamos deixar assim por enquanto. Vou mudar o modo de mesclagem de normal para sobrepor. E veja o brilho no meu olhar. Eu posso pegar a ferramenta mover e segurando Alt, clicar e arrastar para levar lá no outro olho. É claro que aqui eu pegaria a borracha e diminuiria um pouco esse efeito, porque acabou vazando para fora dos olhos. Vamos fazer isso? Vou agrupar as duas aqui, só para a gente ver o antes e o depois. Enfim, cobrimos tudo que há de básico na seleção. Tenha em mente apenas que seleção é uma área na qual tu vai focar durante a edição. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Um abraço para ti e até a próxima!